ainda de vacinas, gente, nesse caso da dengue, porque hoje começou a aplicação da vacina da dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos na capital paulista, que residem ou estudam na capital paulista. A gente vai tirar dúvidas, esclarecer um pouco mais o início dessa campanha, conversando a partir de agora com Luiz Arthur Caldeira, que é coordenador da Covisa, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Caldeira, obrigada por nos atender, bom dia. Bom dia, Keila, Carla, Migali, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, vamos lá. Crianças e adolescentes precisam necessariamente estarem acompanhadas de pais responsáveis. O que mais precisa levar para fazer essa vacinação? Todas as cidades, nas 471 postos de saúde, já está disponível a vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Devem ser acompanhados de um responsável, pais ou responsável, levar um documento de identificação com foto da criança, né, e algum tipo de comprovante de que ou reside ou estuda na cidade de São Paulo. Pode ser qualquer tipo de comprovante. Por exemplo, a escola, pode ser a carteirinha da escola, uma declaração da escola, um boletim que prove algum vínculo que essa criança, mesmo que não resida em São Paulo, estude em São Paulo. No caso dos que moram em São Paulo, qualquer tipo de comprovante de residência. Ô Caldeira, desculpa, só para tirar uma dúvida aqui. Esse vínculo com São Paulo pode ser feito por meio dos pais? Por exemplo, uma família que mora em Barueri, mas o pai e a mãe trabalham aqui em São Paulo. As crianças podem se vacinar? Não, neste momento, devido à disponibilidade ainda pequena do número de doses, né, para você ter uma ideia, o nosso público de 10 a 14 anos é de mais de 867 mil crianças e adolescentes na cidade. Neste momento, a cidade recebeu 185 mil doses apenas, ou seja, cerca de 20% do público-alvo. Então, para que nós possamos, nesse momento, ter algum impacto aí sobre a epidemia que vive a cidade e toda a região, como essas doses foram destinadas para a cidade de São Paulo, há necessidade de que a criança e adolescente ou more ou resida na cidade de São Paulo. Independentemente dos vínculos familiares, esse critério é aplicado à criança e ao adolescente. Deve morar ou estudar aqui na cidade de São Paulo. E aí a minha dúvida é a seguinte, o comprovante de residência, ele tem que comportar a área ali, por exemplo, eu dei um exemplo mais cedo, o comprovante de residência da minha mãe da Vila Morse. Tem que ser o posto de saúde daquela área específica ou um comprovante de São Paulo pode vacinar em qualquer área da cidade? Pode se vacinar em qualquer unidade de vacinação da cidade, né? É bom deixar muito bem claro isso, porque no primeiro momento, na semana passada, havia aquela restrição regional das pessoas que moravam ali na região de Itaquera e de Jaguara, né? Então, precisava necessariamente, naquele momento, na semana passada, até ontem, né, que fosse morador daquela área de abrangência daquelas UBS, porque nós havíamos recebido na cidade apenas 8 mil doses, não tinha como expandir essas doses para todas as unidades. A partir de hoje, que as doses estão disponíveis em todas as UBSs, não se faz necessário pertencer ali àquela área de abrangência da UBS ou do bairro. Basta morar ou residir na cidade de São Paulo, as pessoas podem procurar qualquer uma das unidades. Inclusive, fica a dica para olhar na internet, joga ali no Google, o De Olho na Fila, que é aquele aplicativo que a prefeitura criou lá desde a época da campanha do Covid-19, lá também é possível verificar o nível de fila nas unidades, lá já está constando a vacina para a dengue, e você pode, às vezes, se num bairro próximo da sua casa tem uma fila maior, você pode ir no bairro do lado com uma fila menor, pode se direcionar por essa plataforma, de tal sorte que pode ser procurada essa vacina por todas as crianças que moram ou residem na cidade de São Paulo, em qualquer uma das 471 UBS da cidade. Caldeira, 20% só do número necessário e a gente já começa perdendo o jogo, né? Não dá para chegar no mínimo necessário de vacinação, mas enfim, é o que temos. A expectativa da prefeitura da chegada de novos lotes e qual que é a expectativa para que essas doses se esgotem? Até quando elas devem durar? Acho que é um início, né, Megali? É sempre importante iniciarmos. A capital de São Paulo tem uma capacidade, uma capilaridade de vacinação bastante importante, e a cidade, os munícipes, né, os paulistanos, eles têm essa característica pró-vacina e aderem muito às campanhas de vacinação.
Então, juntando essas duas características, nós acreditamos, Megali, que cerca aí de uma semana e alguns dias a mais já deve se esgotar essas doses. Essas doses, 185 mil, que foram disponibilizadas para a capital, elas vêm para a primeira dose desse grupo, e o Ministério aí tem alertado, tem prometido que virão logo em seguida mais doses para o restante do público, e também daqui 90 dias para fazer a segunda dose dessas crianças e adolescentes, mas ainda não temos a data nem a quantidade da nova remessa. Tá, mas então é possível afirmar que até pelo baixo número de vacinas, pelo menos por algum tempo, a faixa etária vai permanecer sendo essa, de 10 a 14 anos, não será ampliada? Essa faixa etária, Megali, é uma faixa etária que está sendo preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações para o país todo, né? Então, assim, a faixa etária escolhida de 10 a 14 é uma diretriz do Ministério para todas as cidades do país. Lembrando que a bula, ela permite a vacinação de 4 anos de idade até 60 anos. O Ministério acabou apontando essa faixa etária de 10 a 14 justamente por a questão da disponibilidade de doses, né? Então, a partir do momento que o Ministério da Saúde conseguir enviar para os municípios uma quantidade maior de doses, existe sim a possibilidade de ampliação da faixa etária até chegar nos limites da bula. Não nesse momento. Nesse momento, a cidade segue exatamente a diretriz do Ministério, que é a faixa etária nacional de 10 a 14 anos de idade. Tem muitas dúvidas aqui de ouvintes, eu selecionei uma delas, mas a gente pode fazer as outras aqui também. Se tem alguma contraindicação, se as crianças que estão gripadas, por exemplo, podem tomar essa vacina? Foi a Samanta que mandou a mensagem aqui, Caldeira. Nós orientamos sempre que, na dúvida, procure uma unidade de saúde e procure uma sala de vacina. Né? Porque daí os profissionais ali mais acostumados e capacitados para ver os critérios, né, de elegibilidade poderão apontar com mais segurança se é o momento de se vacinar ou não. Quando nós falamos em contraindicação, a gente sempre pede para preservar, deixar uns dias após, quando está com febre ou aqueles sinais, sintomas de virose forte, porque para dar tempo da criança ali, o adolescente se recuperar, para depois poder fazer a vacinação com tranquilidade. Contraindicação neste momento de bula, né, aquela orientação do laboratório, é a criança e adolescente de 10 a 14 não ter tido dengue confirmada nos últimos 6 meses. Então, a partir do momento que você tem dengue confirmada, você precisa esperar 6 meses para receber a vacina. Para todo o outro restante do grupo, estando em condições boas de saúde, pode ser vacinado. Mesmo assim, na dúvida sempre a gente vai optar por vacinar. Então, na dúvida, procure uma unidade de saúde. As nossas unidades têm as enfermeiras que estão especializadas em vacina, poderão inclusive fazer a melhor orientação, se não for esse momento de vacinar, quando pode voltar, assinalar lá na carteirinha, né, a data correta, e também aproveitar para atualizar outras vacinas, caso não seja possível nesse momento fazer a dengue por conta de, por exemplo, ter tido dengue há menos de 6 meses. Vacinação aos sábados e domingos, a Beth pergunta. Tem? Aos sábados, a capital mantém aberta todas as AMAs UBS integradas, são mais de 80 na cidade, das 7 da manhã às 19 horas, sem necessidade de agendamento, né, a demanda espontânea, e durante a semana, essas mesmas unidades, junto com as 471 UBS, das 7 às 19, também sem necessidade de agendamento. E a Beth pergunta também, Caldeira, sobre possibilidade de xepa dessa vacina, por exemplo. É o mesmo esquema? Abriu uma ampola, sobrou ali a dose, dá para distribuir para outras faixas também, para não perder, né, essa ampola que já está aberta? Nesse caso não, Sheila, por quê? Porque essas doses são doses unitárias. Então você abre um frasquinho individual por criança. Então, assim, você acaba não tendo essa possibilidade da xepa, que era justamente naquele momento que você abria um frasco multidose e poderia utilizar o restante antes de vencer o horário. No caso da vacina Qdenga, que nós recebemos nesse momento, são doses unitárias. Então, você abre um frasquinho por criança, não havendo a possibilidade, nesse momento, de fazermos a xepa. Muitas perguntas ainda de ouvintes, mas com o nosso tempo curtinho, a gente certamente vai voltar a contar com a sua colaboração, Caldeira. Luiz Arthur Caldeira, que é coordenador da Covisa, Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Obrigada pela entrevista aqui, um abraço para você, bom trabalho. Obrigado, um abraço a todos. 10h39.